Oi, crianças, tudo bem? Espero que vocês realmente estejam todos bem. Mais uma vez, vamos trazer uma catequese para contar uma história muito importante, de uma pessoa muito importante na Bíblia, que é Moisés. Então, eu vou contar para vocês hoje a história de Moisés. Muito interessante, mas antes, nós temos que nos preparar, né? Invocando o Espírito Santo, para que ele venha em nosso auxílio, para que ele venha nos ajudar, né? Para que eu consiga passar a catequese para vocês e que vocês também consigam entender. Então, vamos lá, fazendo o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, crianças, como eu já falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre Moisés. Moisés é um escolhido por Deus para salvar o seu povo. E nessa escolha que Deus fez, ele vai mostrar que ele também escolhe a gente. E a gente vai escutar um pouquinho a história de Moisés, certo? Moisés, ele era um filho de escravos. Escravos por quê? Porque vocês sabem que a gente já ouviu falar, vocês já devem ter ouvido falar, que os israelitas eram o povo escolhido por Deus. Só que a Bíblia conta, né, nas histórias que a Bíblia conta, fala que esse povo ele começou a crescer muito, aumentar demais. E o faraó começou a ficar muito ganancioso, muito interessado em ter o poder, resolveu controlar esse povo. Mas controlar como? Como será que o faraó inventou de controlar esse povo? Ele falou o seguinte para as mulheres que iam ajudar as crianças a nascer, né? Ele falou que todas as crianças do sexo masculino deveriam morrer. Então, as mulheres, as parteiras, deveriam matar as crianças. Só que ele começou a perceber que aquela ordem que ele deu não estava sendo obedecida. Então, o que foi que ele falou? Que os soldados saíssem e fossem atrás de descobrir quais as crianças que tinham nascido naquele período. Crianças do sexo masculino, os primogênitos, que deveriam morrer. E só era para deixar as meninas, né? E o faraó determinou isso, que todos deveriam morrer, que era para ver se diminuía o nascimento de mais crianças. Só que uma mulher, com medo que o seu filho nascesse, no caso, ela também era escrava, né? Se seu filho morresse, na verdade, quando ele nasceu, ela resolveu proteger o seu filho. Protegeu o seu filho como? Escondeu ele. Aí, um belo dia, ela teve em oração, ela começou a orar e Deus veio e sugeriu nas orações que ela deveria colocar seu filho dentro de um cesto e levar até o rio Nilo. E lá deixar a criança boiando. Por quê? Porque a criança já estava crescendo e estava começando a chorar muito. E começou a chamar a atenção das pessoas que moravam próximo. E ninguém queria ser condenado porque uma criança tinha nascido e não tinha sido morta. Então, um menino tinha sido nascido e não tinha sido morto. Então, o que foi que ela fez? Pegou a criança, colocou num cesto e pediu à irmã dessa criança mais velha que acompanhasse o cesto boiando no rio. E mais para frente, lá no rio mesmo, Rio Nilo, a filha do faraó costumava tomar banho. E a mãe colocou essa criança, esse bebê, no cesto e deixou que as águas do Nilo levassem até onde a filha do faraó estava tomando banho. E quando de repente, no meio do banho dela, ela ouviu o choro de uma criança.
e percebeu que tinha um cesto boiando. Pegou, abriu, as suas escravas, né, abriram o cesto e perceberam que tinha uma criança lá dentro. E o que foi que ela fez? Ela ficou interessada, porque a criança era muito bonita. E resolveu cuidar dessa criança. Só que, a princípio, ela não tinha como cuidar dela, da criança. Então, lembra da menina que acompanhava o cestinho boiando no rio? Então, essa menina se aproximou e disse: olha, eu conheço alguém que pode ajudar a cuidar dessa criança, que no caso era a mãe dela e a mãe do menino. Então a filha do faraó mandou buscar essa mulher. E a mulher recebeu a obrigação, e iria receber dinheiro por isso, e iria cuidar daquela criança até um dado momento. E a filha do faraó colocou o nome desse menino de como? De Moisés. Sabe por que Moisés? Porque Moisés foi o salvo das águas. Ele foi tirado de dentro das águas. Então, esse é o significado de Moisés, o nome Moisés. E Moisés começou a crescer e recebia todas as orientações. Lembre-se, a mãe biológica dele criou ele até um determinado tempo, até que a filha do faraó resolveu cuidar dele definitivamente. E ele cresceu dentro do palácio, via muitas coisas, aprendeu muitas coisas, só que ele começou a perceber que tinha algumas pessoas que eram tratadas diferente. No caso, os israelitas, o povo de onde ele veio e que ele nem sabia. Mas acabou tendo um carinho, um amor por eles, porque ele achava que a mulher que tinha criado ele não era mãe. Então, isso aí acabou chamando mais ainda a atenção dele. Então, o que acontece? Nesse momento, ele começa a se aproximar da vida, do cotidiano do local lá onde eles se encontravam, e percebeu que tinha um israelita sendo maltratado, sendo torturado. Então, o que ele fez? Resolveu, achou que aquilo era injusto, né? Por nada ele estava apanhando, aquela pessoa estava apanhando. Então, ele resolveu matar o soldado egípcio, o soldado do faraó. Resolveu matar. Quando ele matou, o que foi que ele fez? Fugiu. Fugiu do Egito, ou fugiu do local lá do Egito, e acabou indo morar nas montanhas, né? Saiu próximo de onde ele tinha matado, porque ele sabia que ele mais cedo ou mais tarde, se ele fosse descoberto, a lei ia matá-lo também, os soldados do faraó também iriam matá-lo. Então ele resolveu fugir e foi morar nas montanhas. E lá ele se tornou o quê? Se tornou pastor de ovelhas. E ele continuou a vida dele, ela formou sua família e tal, e de repente, um belo dia, ele resolve ir para um lugar mais afastado, para cuidar das ovelhas, porque lá tinha mais campo, era mais verde e tal, então ele resolveu ir para esse lugar. Quando chegou lá, ele percebeu uma coisa diferente. Uma pequena árvore, que era chamada de sarça, estava queimando, mas tinha fogo ao redor dela, mas não queimava. Nossa, aquilo chamou muita atenção dele, ele se aproximou. E lá no meio daquele lugar, ele, no monte Horebe, ele percebeu que não estava queimando, né, como eu já falei. E ele resolveu se aproximar e ouviu uma voz chamando o nome dele. Nossa, ele se assustou. Ele ficou muito admirado. Mas como? Aí, essa voz que vinha de dentro da sarça dizia que era Deus, né? E que ele tinha sido escolhido para salvar o seu povo. Mas aí o Moisés ficou se questionando. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei falar. Eu não sei falar direito, eu tenho problema de não ter vergonha, não sei falar alto, não sei falar para muita gente. Como é que eu vou salvar esse povo? Aí a voz de Deus disse o seguinte: tu vais que eu te ajudo.
eu estarei contigo. Aí o Moisés fez o seguinte, ficou pensando o que é que ele ia fazer, como era que ele ia fazer, a quem ele ia se dirigir. Aí a voz mandou que ele fosse ao faraó e de pedisse ao faraó, mandasse que o faraó libertasse o povo de Deus. Só que aí mais uma vez, ele falou, mas eu não tenho, Moisés falou, eu não tenho como fazer isso, eu não sei fazer isso. Aí a voz disse, mandarei teu irmão Arão contigo para te ajudar. Ele será a tua voz. Ele fará tudo o que você disser, porque eu já estou te orientando. E assim foi feito. Ele ficou sem saber, ainda ficou assim meio sem saber como resolver. Aí Deus disse o seguinte para ele, coloca a tua mão dentro da tua veste. Aí ele foi e colocou a mão dentro da veste. Antes disso, Deus disse que ele pegasse o cajado que ele estava segurando. Lembra que o pastor sempre tem um cajado para guiar as ovelhas? Então, ele disse o seguinte, pega teu cajado e joga no chão. Quando ele jogou o cajado no chão, sabe o que aconteceu, crianças? Nossa, foi muito interessante. Aquele cajado se tornou uma cobra. Aí Deus disse, pega o cajado, na parte de trás. Aí ele foi e pegou o cajado. Quando ele pegou o cajado se tornou novamente, a cobra se tornou o cajado. Aí ele ficou assustado. Aí Deus disse mais uma vez, coloca a tua mão dentro da tua veste. E ele colocou a mão dentro da veste. Quando ele colocou e tirou, a mão dele estava toda diferente, estava assim, estava doente. A mão estava com uma doença que ele não sabia o que era. Aí Deus disse novamente, coloca a tua mão dentro da veste. E ele colocou. Quando retirou, a mão estava boa, estava sã. Aí Deus disse para o Moisés, vá e mostre tudo isso para o faraó. E assim, junto com quem? Com o irmão dele, Arão. E assim Moisés fez, obedeceu e foi falar com o faraó. Mas será que o faraó ia acreditar? Será, gente? O que foi que aconteceu? Lá foi Moisés falar com o faraó e, como eu já tinha dito, o faraó não acreditou. Achou que era truque, que qualquer pessoa faria isso, que ele tinha vários magos, várias pessoas que faziam magia e demonstraram que podia fazer a mesma coisa. Moisés saiu muito triste de lá e voltou e continuou nas orações. E Deus disse de novo, vá e peça que ele liberte meu povo. Eu quero meu povo livre. Aí o Moisés foi de novo falar com o faraó. Faraó, não, eu não quero, porque eu quero o povo trabalhando para mim, eu quero que o povo construa a minha cidade e tal. Mas aí o faraó disse, não vai ser liberto ninguém não, vai continuar todo mundo preso. Só que Deus tinha dito para Moisés que ele libertasse, porque senão iam acontecer pragas, iriam acontecer tragédias que iria torturar o povo egípcio. E o faraó não acreditou, achou que era bobagem e começaram a acontecer pragas. Apareceu praga de gafanhoto, apareceu praga de gente doente, aconteceram várias coisas ruins. E o faraó ainda não acreditou. Nossa, que faraó difícil, né, gente? Ele não acreditou. E, mais uma vez, em oração, Moisés foi conversar com Deus. E Deus lhe disse, Moisés, faça com que ele acredite. Converse, explique para ele que se isso tudo está acontecendo porque ele não acreditou em Deus. Ele não acredita em mim. Ele não acredita que esse povo é meu escolhido. Aí, nada disso acontecia, nada modificava. O faraó, sempre irredutível, dizia que não aceitava que o povo fosse liberto. Aí, Deus disse pro Moisés, fala com o meu povo
e faz o sacrifício de um cordeiro, imola o cordeiro, e com esse cordeiro pinta nos umbrais, ou seja, na fachada, na parte de cima da casa, pinta com o sangue, faz uma marca com o sangue desse cordeiro, e que todas as casas que não tiverem essa marca, passará o anjo da morte e ele levará todas as crianças, os primogênitos. Vocês lembram, né? Que Deus prometeu que iria salvar o seu povo. Então Deus movimentou tudo o que ele podia para que convencer o faraó sem maltratar mais. Mas não tinha jeito, o faraó não queria acreditar. Então, o que foi que aconteceu? Nessa noite, que houve uma modificação, uma mudança muito grande no pensamento do faraó. Por que isso aconteceu? Porque o filho dele, que era o filho primogênito também, o anjo da morte passou e o levou e o matou. Então, como o filho do faraó tinha morrido, ele resolveu acreditar em Deus. E mandou chamar Moisés e disse a Moisés que podia levar o povo dele, podia ir embora, porque ele já tinha sofrido muito, já tinha passado por muitas doenças, já tinha passado por muitas pestes, então aquilo ali já bastava, já não precisava mais ficarem trabalhando. Então Moisés mandou que o povo corresse, pegasse tudo que pudesse muito rápido e seguisse para a terra prometida, para a terra onde que Deus tinha prometido. Só que Moisés saiu e os conselheiros do faraó chegaram e começaram a conversar com ele e dizer quem vai construir, quem é que vai fazer as pirâmides, quem é que vai reconstruir a cidade, porque a gente precisa de pessoas para trabalhar e não tem quem fique porque você libertou os escravos. E então, como é que a gente vai ficar? O faraó acabou se arrependendo. Mas só que Moisés já tinha ido embora com o povo. E Moisés já tinha saído, já estavam caminhando há algum tempo. O faraó resolveu se arrepender. Acabou se arrependendo. E mandou os soldados egípcios correrem atrás. Botou cavalo, cavaleiro, colocou nas carroças e foram atrás do povo que havia saído, que ele tinha libertado. Só que chegou um momento que ficou entre o mar e os soldados. Quem estava entre essas duas situações? O povo de Deus. Nossa, as pessoas estavam assustadas, não sabiam o que ia acontecer. E as pessoas olhavam para Moisés, e Moisés, mais uma vez, em oração, Deus lhe disse o quê? Toca, levanta tua mão com o cajado, que enquanto tua mão estiver levantada, o mar vai se abrir. E o que foi que aconteceu? O mar abriu, fez duas paredes. E o povo, assim, e Deus prometeu para Moisés que todo o seu povo iria passar no meio desse mar, do mar Mediterrâneo, do mar Vermelho. Ele ia fazer a travessia do Mar Vermelho a pé enxuto. E isso aconteceu, gente. Por incrível que pareça, o mar se abriu e as pessoas passaram. Quando as pessoas passaram, aí, quem foi que começou a atravessar o mar? O exército do faraó. Começou a atravessar o mar e ficou aquela situação e a população, o povo de Deus que já tinha ido na frente estava todo assustado e não sabia o que fazer. Aí o que Deus disse? Não, enquanto Moisés estivesse com a mão levantada com o cajado, nada de mal aconteceria com o povo. Quando Moisés baixasse, as águas iriam fechar. E foi justamente isso que aconteceu. Nossa, que legal, né? O Deus fez uma promessa para Moisés. E quando Deus faz uma promessa, ele cumpre. E mais uma vez ele veio, através dessa pequena história que eu contei para vocês, essa história de Moisés ainda continua. Mas hoje a gente vai ficar por aqui. E
Por quê? Porque o povo de Deus, ele é escolhido. Nós somos o povo de Deus. Nós somos os escolhidos. Deus tem um plano para cada um de nós, para mim e para você. Você já se perguntou qual é o plano de Deus na tua vida? Olha, isso é muito importante. Assim como ele fez com Moisés, que ele prometeu a Moisés que iria salvar o povo do Egito, aliás, iria salvar o povo de Deus no Egito, ele também vai nos ajudar. Vocês observaram que todas as vezes que Deus falava com Moisés era nas orações? Você já conversou com Deus hoje? Além da catequese, você já vem conversando com Deus? Você está deixando Deus falar para você? Isso é muito importante. Como é que Deus fala com a gente? Fala através das orações e dos escritos que estão na Bíblia. Na missa, ouvindo o papai e a mamãe, obedecendo o papai e a mamãe. Então, assim como Moisés, nós também temos que obedecer o que Deus determina na nossa vida. Às vezes não é fácil, mas Deus, ele sabe o que é melhor para a gente. Como um bom pai, ele sabe. Então, mais uma vez eu venho dizer para vocês, nós temos que fazer as orações e pedir a Deus que ele venha nos ajudar. Assim como Moisés pediu para que ele viesse ajudar nas situações mais difíceis, nós também podemos pedir a Deus. Nós também podemos e devemos pedir ao Pai que ele venha em nosso auxílio e que ele venha nos ajudar, certo? Então, agora eu vou fazer uma oração com vocês. Nós vamos rezar o Pai Nosso e uma Ave Maria, pedindo a Deus o quê? Pedindo a Deus que ele venha em nosso auxílio e que assim como ele ajudou a livrar o povo de Israel, ele também nos ajude. Ele também nos ajude a seguir os seus caminhos, a seguir as suas orientações, porque só Deus pode nos ajudar. Não é isso? Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, crianças. Não esqueçam de rezar também para o anjo da guarda, né? Pedir ao anjo da guarda que ele venha também em nosso auxílio. Venha conversar conosco também, nos ajudando nas nossas dificuldades. Não é isso? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Mais uma vez, obrigado por vocês terem assistido essa catequese e até outro dia. Tchau, gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.